Vamos lá, então a gente para no primeiro simã, na terceira alahá. Yehuda ben Temá dizia, vai Omer, ser ousado como um tigre, ágil como uma águia, ligeiro como veado, forte como um leão, para cumprir a vontade de Akadosh Baruch Hu, de teu pai que está nos céus. Está lá em Pirkei Avot, no 5:20, tá? Só que está na página 36. Só que tem um porém. Algumas pessoas podem olhar isso aqui, qual vai ser a referência desses animais? Vai ser a referência secular que as pessoas geralmente têm, ok? Porque as pessoas têm a tendência, não, né? Leão ele é agressivo e tal, então vou lá e vou tratar todo mundo mal para cumprir a vontade de Hashem. Não é isso que o Pirkei Avot está falando pra gente, tá? Vamos entender direitinho o que a Alahá pede pra gente. Ser ousado como um tigre significa não se acanhar com cumprir as mitzvot frente ao que zombam dos observantes do serviço sagrado, Avodat Hashem, de Akadosh Baruch Hu. Ou seja, ser ousado como um tigre é você não se intimidar quando você está cumprindo mitzvot. Por exemplo, uma mulher casada com usa o véu para ir no shopping, por exemplo. A mulher casada, ela tem que ser forte como um tigre. Para quê? Quando ela for num lugar desses, ela não se acanhar frente aos outros. O que os outros vão pensar de mim? Não. Ousada. Sabe aquele negócio que eu falava pro Rocky Balboa? Olho de tigre, campeão. Exatamente isso. Olha fixo e tipo assim, eu não vou ficar preocupado em me desmerecer. Por quê? Porque vem o pessoal com 380 piercings circulando aqui. E alguém tem vergonha disso? Não. Vem aquela pessoa que parece até o gibi da Turma da Mônica, né? Tatuagem até aqui a testa, vem aqui. Até a unha tem tatuagem. Ele tem vergonha daquilo? Não. Vem aquela pessoa que tem aquelas plumas gigantes assim e vai andando pela rua. Tem vergonha disso? Não. Mas Shalom, por que eu tenho que me vergonhar do que eu sou? Porque Akadosh Baruch Hu disse que eu sou frente a esse pessoal. Então, olho de tigre, campeão. Tá bom? É isso aí que a Torá está dizendo pra gente. Então, kippah não é para ter vergonha de andar na rua, os homens, mulheres. O véu para você é um orgulho, é uma coroação. Você é uma rainha do seu lar. Você não tem que ficar envergonhado porque hoje a cultura diz outra coisa. As pessoas têm que ter vergonha de mostrar parte do seio, e não tem. Né? A gente estava ouvindo um choro quando a gente estava vindo, que até eu falei ontem. Vou contar 3 histórias aqui, aproveitar que teve muita gente que não estava aqui ontem. 3 histórias que aconteceram comigo essa semana, e tudo que acontece no caminho para o choro tem a ver com o choro. Então, nessa semana passada, eu tava descendo do ônibus para ir para casa, e tinha uma pessoa no ônibus que falava que, sabe aquele berremá? Berremá mesmo. Quem não sabe? Berremá é uma besta, é um animal selvagem, é um animal. Se comporta como se fosse instintivo. Não é aquela coisa que tem uma regra e tal. Aí tinha uma berremá no ônibus, eu falei assim, isso aí não é possível, não dá nem para olhar para um negócio desse. A mulher falava alto e fazia escândalo, e comportamento, e roupa, e vestimento. Eu falei, só falta fazer xixi no poste. Descemos do ônibus, veio um grupo de pessoas voltando do trabalho. O que o ser humano fez? Uma senhora, 30 anos, 32 anos, abaixou a roupa entre o poste e a parede, na frente de todo mundo, e fez xixi no poste. Pra gente, isso é anormal, e deve ser anormal, óbvio. Porém, hoje em dia, as pessoas, como é que as mulheres estão fazendo? Os homens podem fazer, eu também posso. Homem pode andar sem camisa, que eu também posso. Rasbe Shalom, pra gente, nem homem pode andar sem camisa, tá bom? Ok? Nem homem pode andar sem camisa. Quanto mais, enfim. Mas tem alahot, mas depois eu explico mais sobre isso, quando a gente chegar nas alahot específicas. Mas vamos lá. Mas as pessoas, elas têm a tendência de se comportar cada vez mais como animais. Ok? Não na parte positiva, como a gente está estudando aqui no Talmud, mas da parte negativa da coisa. Quando a gente fala, sempre na Torá a gente tem um caminho do meio. Tem o caminho da esquerda, caminho da direita, caminho da esquerda, a gente tem que seguir o caminho do meio. Né? Então assim, nós temos instinto animal? Temos instinto animal. Temos que seguir instinto animal? Sim, de acordo com o que a Torá diz. Então, por exemplo, a ação de procriação é uma parte do instinto animal. Porém, a Akadosh Baruch Hu, ele delineou isso na gente. Como pode, como não pode fazer. Da mesma forma é a alimentação. A alimentação é instinto animal. Porém, a Akadosh Baruch Hu decidiu pra gente como, onde e não fazer. Ok? Então, olha só. Tigre. Eu posso maltratar alguém usando o Talmud dizendo que é tigre. Então, se alguém vier tentar me converter, eu tenho autorização de humilhar aquela pessoa. Tenho ou não tenho? Não. Não. Ok?
tigre para resistir, não para agredir, ok? Então, mesmo a parte animal, a parte instintiva do ser humano, diz no Talmud que quando Hashem criou Adam Arishon, ele criou Aolam, ele criou um mundo. Então, cada ser humano é um universo dentro dele. Todos os animais estão contidos dentro do ser humano. Se você se deixar levar por essa parte instintiva, você vai se comportar como todos eles. Então, na verdade, nós temos que pegar esses instintos que nós temos, todo esse mundo que nós temos dentro de nós, e canalizarmos. O que é a palavra moré? Ele vem o que é moré? Professor. E morá é professor, ok? O moré, ele vem da mesma palavra yoré, que é direcionar, jogar a flecha e tal, da mesma palavra de Torá, que vem de Iará, mas também vem de uma raiz que o Rashi fala que é Horá. O que é Horá? Direcionar. Ok? Dar direção. Mesma coisa que faz lá com os animais que Hashem falou para Adam Arishon, para ele iará os animais, para ele fazer com que eles se encurvassem, se ficassem no caminho, assim também a gente. Por isso que o Talmud também fala, Aselecha a Rav. Faça para você um Rav. Por quê? Porque em cada geração, a pessoa que está responsável por um grupo, ele vai saber não só as alahot, mas também uma direção divina de guiar aquele grupo para o que eles precisam. Porque um determinado grupo de judeus, Yehudim, eles precisam de algo que não tinha na geração passada. Por isso que fala, procure na sua geração. Por quê? Porque Hashem ele vai dar direcionamento para o que aquela geração precisa. Algumas gerações precisam de um guia um pouquinho mais para o lado de Mussar, outro mais de ética, outro mais da parte física, da parte Gashmi. Então, o líder da geração passada, diz Zalachot, não tem nenhuma referência sobre aquela geração. Ele é daquela geração. E assim, em cada geração, como está escrito também, né, no Tanakh, cada geração Hashem levanta pessoas para guiar aquela própria geração. Por isso que a Torá é muito clara em falar, procure as pessoas da sua geração. Porque a gente tem a tendência de não respeitar as pessoas da nossa geração, então acaba que essas medidas, essas midot, não são trabalhadas. Vamos lá, voltar aqui. A gente estava até ouvindo um shiur mais cedo, quem estava no carro com a gente, que a gente tem a tendência de imergir numa piscina do mundo, e é impossível você entrar na piscina sem se molhar. Então você está no mundo lá fora, alguma das midot que está no mundo, no trabalho, na rua, elas vão acabar te influenciando. Por isso que os Yehudim, eles moram entre si. Eles moram num seguro. Por quê? Para evitar essa influência externa. Influenciar que nossos filhos comecem a falar, não pai, sabe o que é maneiro? Maneiro é usar piercing. Maneiro é você andar e falar como as pessoas lá de fora. É as meninas se comportar como as meninas lá de fora. Porque o YouTube especialmente está repleto de pessoas que vão influenciar as pessoas de falar o que é legal para esse mundo. Aí a gente vai acabar achando, um exemplo disso, só para falar que é impossível não falar sobre esse shiur, existiam 6 Aremiklot. O que é Aremiklot? São as cidades de refúgio. Haviam 6. Porém, em Israel tinham quantas? 3. Fora de Israel só existiam 2 cidades. Fora de Israel. E lembram que quando foram conquistar a terra de Israel, Reuven e Gad e mais meia tribo de Menashe ficaram do lado de fora. Vocês lembram disso? Do outro lado do Yarden. Do outro lado do Yarden, ok? Só que, quanto era o percentual? Mais ou menos, um pouquinho mais de 10% de Am Israel fora de Israel. 90%, quase, 80 e poucos por cento estava dentro de Israel. Qual é o processo? Se tem 6 cidades, a gente tem que ficar 5 dentro de Israel, correto? E 1 fora, para ficar proporcional. Porém, a Torá diz que é 3 fora e 3 dentro. O Talmud pergunta, como é que pode? Como é que vai ficar proporcionalmente do lado de fora mais cidade de refúgio do que dentro? Aí, o nosso comentarista abençoado memória, eles comentam o seguinte, olha, sabe por que tem que ter mais proporcionalmente do lado de fora? Aquelas pessoas que são influência negativa para quem está dentro deles. Já. Mais ou menos, porque do lado de fora tem mais assassinos. Aí fica a pergunta, mas calma aí. Pergunta complicada é essa. Se do lado de fora tem mais assassinos, ok, a gente entende. Mas Aremiklat são para assassinos? Não, é para quem matou sem querer. Javier, então não tem lógica ter mais cidade de refúgio do lado de fora. Porque só ajuda quem? Quem matou sem querer. Diz o Tosfot, é o seguinte, que precisa mais de pessoas, mais de Aremiklat do lado de fora, por quê? Porque tem mais assassinos. Consequentemente, pessoas de bem
vão acabar falando, matar é normal. Porque tem muito assassino, a morte para eles é normal, então vai se cuidar menos contra assassinato sem querer. Não vai ter tanto cuidado com segurar bem o machado, ter limpar bem o chão para ninguém escorregar. Então essas coisas para eles, já que todo mundo morre mesmo, já tem gente que mata a beça, então eles acabam sendo um pouco influenciados pelo meio. Perceberam? Não é por causa dos assassinos, é por causa da influência dos assassinos com pessoas normais. Os amiguinhos nossos, os colegas nossos, de alguma forma vão sujar a gente. Mas eu sei a criação que eu tive. Eu sei o quanto de nível de Torá que eu tenho. Mas alguma coisa do comportamento deles influencia vocês. Quer ver um outro exemplo? Sara Imeno, o que ela falou para Avraham Avinu? Ela falou o seguinte, olha, tira o Ismael daqui. Avraham Avinu, ele pensando com aquela cabeça, mas Ismael é meu filho, ele tem midot minhas. Mas ela fala, ele também comete muitas averot. Quando chegar Yitzhak, o que vai acontecer? Ele vai influenciar Yitzhak. Mas ele falou, opa, mas será? É mais fácil Yitzhak influenciar ele para o bem. O que o Pirkei Avot fala? Não se junta para um rachá, nem para fazer mitzvot. Por quê? Porque ele vai te influenciar para fazer o mal também. Não importa que você vai ensinar mitzvot para ele. Vai acabar que alguma coisa ele vai te sujar. Então, Hashem viu a discussão de dois Tanaim, dois gigantes, dois profetas, e falou o seguinte, olha, ouve a tua mulher, sabe? Por quê? Porque ela está certa. O mal pode influenciar muito mais que o bem. Tem dois garotinhos lá perto de casa, que o meu filho vai ensinar mitzvot para eles. Vai ensinar eles a ter bons modos. Negativo. Cura do seu filho. Essa influência vai influenciar eles negativamente falando. Isso é Torá. Ok? Mas eu tenho um amigo meu que é muito meu amigo, só que ele é um rachá. Ele sempre fala de atos imorais, ele sempre fala palavrões. Então, meu filho, a Torá fala pra gente nitidamente, você quer influenciar ele pro bem? Não vai conseguir. Espera ele ter vontade de ser influenciado pro bem. Não corre atrás dele para ensiná-lo. Não vá atrás dele. Porque o único que tem na Midá, a primeira brachá, Magen Avraham. Preconceito. Por que não Magen Yitzhak, Magen Yaakov? Por que só Magen Avraham? Porque ele foi o único que conviveu com Rechaim, todos eles, converteu muitos e não se maculou. Por isso que só ele tinha Magen, só ele tinha o escudo de Hashem para se proteger dessa coisa. Todos nós não somos Avraham Avinu, a gente tem que esperar a pessoa querer, ter vontade, senão não se misturar. Não se misturar. Se você não tem influência de pessoas para te ajudar a Torá, mas Yaakov, eu não estou pronto ainda para a Torá. Se você se afastar do tzibur, mas certeza, você vai acabar sendo influenciado pelo meio. Não, Yaakov, eu tenho a Torá, tenho fixo no meu coração. Em todos os psukim, a Torá nos dá todos os exemplos que nós não somos Avraham Avinu. E com certeza, a influência do meio vai fazer com que a gente se disperse da Torá. Ron, vamos lá. Vamos lá correndo. 10 minutos já. Ágil como uma águia se refere à visão. A orientação é ser rápido para fechar os olhos, para não ver o mal. Como Iov fez, o que Iov fez? Eu faço uma aliança com a Kadosh Baruch Hu de não olhar para o mal. Isso entrou na Lahá, o povo já aceitou isso, acabou. Nós não podemos, se tiver um Rechaim, isso aconteceu na época da guerra, a gente mamás, tem uma pessoa que é muito rachá, vai conversar com ela, não olha nos olhos. Não pode. Há uma outra mitzvah também de tziniut, a gente não pode, homens, não podemos olhar para mulheres que não têm tziniut. Não pode. Não pode. Uma esposa do patrão lá, ela vem com os... Não pode olhar. Eu não olho pro rosto dela. Ou não olha, nem pro ou não olhar. O chapéu é muito importante, isso é um macete para vocês, mas o chapéu é muito legal para você andar na rua, por quê? Porque de certa forma você não tropeça, você não fica olhando muito para partes e tal. Então para mim tem lugares que eu coloco o chapéu um pouco mais para frente, e aí eu só ando assim. Para mim facilita. Para mim, funciona. Você usa assim. Também, né? Então funciona. Tá, vamos lá. Já que aí está o início do pecado, especialmente para o homem, quando o homem vê, o homem cobiça e deseja. Pois o olho vê, o coração deseja, os órgãos de ação concluem o pecado. Começa pelo olho, vai para a mente executa e traz para os órgãos de ação. Ok? Então, mamash é proibido olhar para coisas que não devem.
Um exemplo que eu contei aqui na semana passada, mas nem todo mundo estava, a esposa de um amigo meu, também ortodoxo, a mulher dele comprava as revistas e jornais para casa, pegava papel, colava nas fotos onde tinha mulheres onde não era permitido o homem olhar. Ela pegava o papel, colava o papel em cima das fotos. Eu achei isso incrível. Incrível, incrível. E ele amava a esposa dele porque ela fazia isso para ele. Então tem coisa que a gente não pode olhar. Isso, algumas pessoas falam, não, isso é exagero, não, isso é alahá, isso é mitzvah, isso é Torá. Ah, mas Yaakov, no mundo que a gente vive, não importa que o mundo que a gente vive, importa o que a Torá disse pra gente. Lembra daquilo que eu falei pra vocês? Às vezes a gente está tão acostumado com o meio que depois acaba ficando algumas coisas que são normais. E não são. Ok? Ela morreu? Não, é outra história. Ela divorciou dele. Eles separaram. Quer dizer, ele divorciou dela, mas enfim. Vamos lá. Não, mas ele não casou com uma goiaba, só pra... É porque tiveram alguns problemas eles dois e tal. E hoje ele tá morando com uma esposa, hoje ele casou com uma esposa muito mais ortodoxa que a primeira. Caraca, então agora você... Então, imagina a próxima. A outra é uma mulher assim, tu olha assim pra ela, parece um Sefer Torá. Incrível, incrível, incrível. Assim, trabalha como médica ela, e assim, é uma educação assim, incrível, incrível. Tu olha pra ela assim, tu não consegue ver assim, nem um traço de sensualidade. Porque no mundo que a gente vive tem judias, inclusive, que às vezes você encontra um pouco de sensualidade e tal, infelizmente, mas ela parecia um Sefer Torá. Incrível, incrível, incrível. Foi uma experiência, assim, que não tem o que dizer. A família é uma família linda. Vamos lá. Vamos lá. Ligeiro como um veado, diz respeito às pernas, que devem ser rápidas para conduzir para o bem. Ou seja, tem que fazer mitzvah, ligeiro como Avraham Avinu. Avraham Avinu, Hashem falou para ele, faça a Kedat Yitzhak. Porém, se você for ler na Torá, o Eterno não disse data. Lê lá, o Eterno não falou data. Podia ser 15 anos, 20 anos, 30 anos, podia ser perto da morte de Yitzhak, perto da morte de Avraham Avinu. Avraham Avinu, no momento seguinte de manhã, acordou cedo, rápido, ele colocou lenha e foi. Ele foi se esforçar para fazer a Kedat Yitzhak. O que Avraham Avinu nos ensina? Ligeiro para fazer mitzvot. Não demora muito. Acorda cedo, faz, trabalha para você executar as mitzvot. É assim que tem que ser. Às vezes a gente olha para essa paraxá, a gente não extrai tanta coisa assim, mas quando a gente está estudando a Alahá, o que isso faz? As mitzvot saltam para a gente. Vamos lá. Por isso que tem gente que às vezes eu estava conversando com uma pessoa ontem, gente, o que tenho recebido de ligação de pessoas querendo fazer parte da Beit Or é incrível, incrível. Então tem uma pessoa que me ligou ontem à noite, ele falou que está há 5 anos estudando paraxá. Vai em sinagogas, ele foi em messiânicas, depois ele foi, Baruch Hashem, ele foi em tradicionais, e só participava só da leitura das paraxá. Ele disse que não sabe nada de mitzvot. Fui perguntando o que para ele, e ele falou para mim, não sei nada. Então, só estudar paraxá, se não tiver acompanhamento com alachot, porque a Torá ela é misturada, tem mitzvot com alachot juntas. Então, se você não tiver, primeiro, o livro, e segundo, a transmissão oral, que, como eu estou fazendo hoje, estudando com uma pessoa que faz uma transmissão oral, você não vai ter um complemento total, porque nem tudo vai para os livros. Então, é importante a gente estar estudando as alachot e a transmissão oral também. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Forte como leão se refere ao coração, já que ali se encontra a força do serviço de Akadosh Baruch Hu, Vodat Hashem, dizendo para fortalecer o serviço a ele e superar a má inclinação, como um herói que sobrepuja e vence o inimigo. Ou seja, o Yetzer Hara, o Satan, o Malach HaMavet, ele vai fazer o máximo possível, novamente. Gente, quando eu ouvir palavras em hebraico que não entender, levanta a mão, acena e fala, repete e traduz, por favor, aperta a tecla SAP, tá bom? Por favor, senão a gente não cresce, tá bom? Precisa. E quem já conhece, precisa ouvir de novo. Então, vocês não estão atrapalhando a aula, vocês estão ajudando. Nachon? Dá para entender, né? Então, ótimo, a gente passa. Então, vamos lá. O que eu ia falar? Malach HaMavet, anjo da morte. Malach HaMavet, tá? Anjo da morte. Tá bom? Malach HaMavet, anjo da morte. E também tem o mesmo nome de Yetzer Hara, que é a má inclinação, tá? Que também tem um outro nome, um outro apelido chamado Ha-Satan. Ha-Satan, Malach HaMavet e Yetzer Hara, a mesma coisa, tá bom? Então, anjo da morte,
Hasatá e Yetzirará, que é a inclinação ao mal, ok? Vamos lá, prosseguindo. Então você tem que ter um coração forte para poder vencer o Yetzirará, ou seja, como é que eu faço com que meu coração, minhas emoções não sejam variantes frente ao pecado? Como é que eu faço? Alguém tem alguma ideia? A gente está falando de coração. Como é que você faz para trabalhar o seu amor a uma pessoa que você está conhecendo agora, que você pretende casar? Vamos lá. Não, mas agora eu estou dando um exemplo. Quando você está querendo casar com uma pessoa, como é que você faz para fortificar o amor? Demonstrando amor, como? Com ações. Com ações. Mas como é que você faz para nutrir esse amor que você sente por aquela pessoa? Por exemplo, eu estou prometido para casar com uma pessoa, eu não, enfim. Um Reuven está programado para casar com uma mulher israelita que vai vir de Israel. Ok? Como é que ele faz para trabalhar esse amor com ela? É presente, né? Hã? Procurar conhecer ela. É lógico que o presente vai fazer com que nutre aquilo ali. Mas para ele começar a trabalhar aquilo ali, ele precisa conhecer aquela pessoa. Por exemplo, se a pessoa não conhece a outra pessoa, como é que ela vai exercer amor? Então, duas coisas. Primeiro, você conhecer a pessoa um pouco mais, saber seus defeitos e suas qualidades. Se souber sua qualidade, depois é mentira e o casamento acaba, tá, gente? Então tem que conhecer também os defeitos também. Senão também é mentira também. Inclusive o contrato pode ser desfeito de casamento se a pessoa falar o seguinte: olha, eu não sabia que essa pessoa tinha esse defeito. Ela mentiu pra mim. Então uma mentira anula o contrato de casamento, porque prometeu um produto, entre aspas, e não cumpriu, tanto da mulher quanto pro homem. Tá? Então tem que ser mais verdadeiro quando fizer entre aspas, o pré-contrato de casamento. Ok? Olha, eu não sei fazer comida. Não sei fazer comida. E o rapaz fala, eu não gosto de trabalho. Tem que ser sincero, porque depois que casa é um problema, porque isso pode gerar um divórcio. E aí o homem tem que pagar o gueto para a mulher. Gente, olha só, o gueto é pago, é uma indenização, tá bom? Então, a pessoa tem o direito, por exemplo, da Ketubá, né? Tem uma pessoa que vai ser quem recebe a Ketubá. Então, se a mulher morrer, os filhos têm direito àquela Ketubá. Então, é um negócio um pouco complicado para a gente explicar agora, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, tem que ser extremamente verdadeiros, inclusive com os defeitos de casar. Então, vamos lá. Conhecer, com a Torá é a mesma coisa, tem que conhecer a Hashem, estudando a Torá de Mitzvot. Depois nutrir, fazendo o quê? Ações que provem esse amor. Por exemplo, fazendo Mitzvot. Vamos lá. Então tem que fortificar o coração como leão, ou seja, tem que ser bravo para estudar os Alachot, tem que ser bravo para estudar a Torá. Sim, e justamente isso. Está sempre fazendo coisas para nutrir isso. Estudando sempre, colocando coisas que vão melhorar a sua Avodat Hashem. E outra coisa, estudar a Torá, sem que você mantenha a sua obrigação de rezar, você anula suas mitzvot. Porque nós temos uma mitzvah de orar, de rezar, tá? E a gente tem um presente de estudar a Torá. A estudar a Torá só é obrigação uma vez a cada 7 anos, não? A obrigação de estudar a Torá é uma vez a cada 7 anos. Estudar Parashá não é obrigação. Estudar Parashá é parte da tradição dos Yehudim. Agora, estudar a Torá é uma vez a cada 7 anos. Ok? Então, se você deixa de rezar, que é a sua obrigação diária, para você estudar a Torá, você está fazendo uma averá da Torá. Averá de Oraita. Então, estudar a Torá não pode te gerar uma averá. Então, o que você faz? Você reza e estuda a Torá. Faz a tua obrigação e você estuda a Torá. Não estou falando que você não para você não estudar a Torá. Eu estou falando o seguinte, você não pode quebrar princípios da Torá por conta da Torá. Que isso enfraquece também. Você tem uma Avodat Hashem, você tem contato com a Kadosh Baruch Hu. Entre aspas, é o seu namoro com ele. Você quebra isso e fala assim, não estou te dando atenção, dá licença, eu não quero te dar atenção agora, que eu quero fazer o que vai ser bom para mim. Eu falo, vem cá, Habib, vem cá. E eu aqui, vou ficar aqui o quê? Chupando o dedo? Então a gente tem um contato com ele, tem data marcada para estar com ele, tem um momento marcado para se encontrar com ele, a sua relação com ele, você fala, desculpa, agora eu vou aprender. Fica para ele. Tá entendendo? Então, você deixa uma obrigação para fazer uma coisa que você gosta. Não é bem assim. Você estudar a Torá é muito bom, muito gostoso, mas nós temos as nossas obrigações. Vamos lá. Que horas são? 24 minutos. Vamos encerrar um pouquinho, tá?